Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da UES 2025. É a questão número 1. A questão diz assim: durante uma aula de Física sobre os princípios de indução eletromagnética descobertos por Michael Faraday e formulados na lei de Faraday-Lenz, o professor realiza um experimento em que um ímã é movido para dentro e para fora de uma bobina conectada a um galvanômetro. Então está aqui o modelo mais ou menos, tá? Um ímã, ele desliza que ele é movido para dentro e para fora de uma bobina, tá vendo? Várias voltas aqui, conectada a um galvanômetro. Os alunos observam a deflexão da agulha do galvanômetro e são questionados sobre o fenômeno. Aqui tem uma agulha, né? E ela fica movendo. Considerando o experimento e os conceitos da lei de Faraday-Lenz, assinale a opção que corresponde à correta explicação desse fenômeno. Item A. A força eletromotriz induzida na bobina é direta. A força eletromotriz, pessoal, é representada assim, ó, pela Fm. Okay? Ela não é uma força, tá? A unidade dela é o volts. Aqui, ó, força eletromotriz, Fm induzida, é o volts, tá? É diretamente proporcional ao quadrado da velocidade com que o ímã é movido e não depende do número de espiras da bobina. Então vamos analisar. A força eletromotriz induzida, né, ela é proporcional, aqui está a lei de Faraday-Lenz, tá? Também conhecida como lei de Faraday-Neumann. Então, a força eletromotriz induzida é igual a menos variação do fluxo magnético, que é o Weber, dividido por ΔT. Então, a força eletromotriz ela é proporcional a essa variação de fluxo magnético, ou seja, a velocidade, mas de forma linear com que o ímã se move, né? E ela depende do número de espiras, porque se a gente tem uma espira, ela é definida assim. Se a gente tem várias espiras, a gente multiplica aqui por N espiras, tá? Então, essa equação aqui depende, sim, do número de espiras da bobina, tá? Então, aqui, pessoal, são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, tá? E aqui eu botei também uma pequena definição para vocês, né? Da lei de Faraday. Olha só, quando o ímã é aproximado de uma bobina, o campo magnético através da bobina, ela varia. Então, essa variação vai gerar uma corrente elétrica induzida na bobina. Então, a lei de Faraday afirma, né, que a tensão, que a força eletromotriz induzida é proporcional à variação do fluxo magnético sobre o tempo. Quanto mais rápido for o movimento, né, desse ímã, maior será a corrente induzida. Tá bom? Então é muito importante aqui a gente relembrar todo esse conceito aqui do eletromagnetismo, né? Da lei de Lenz, isso é muito importante. Então vamos lá, essa aqui é falsa, já vimos, né? Ela não, a velocidade não é ao quadrado e ela depende do número de spin, tá? Item B. A corrente induzida da bobina dá origem a um campo magnético que se opõe à variação no fluxo magnético que o gerou, conforme previsto pela lei de Lenz. Perfeito! Pessoal, a lei de Lenz ela afirma que a corrente induzida sempre vai criar um campo magnético que se opõe à causa que a gerou, ou seja, a variação do fluxo magnético, né? Isso que vai garantir a conservação da energia. Então tá certíssima, item B verdadeira. Mas vamos continuar as outras, né, para a gente analisar porque elas são falsas. Item C. Se o ímã for mantido em repouso em relação à bobina, a força eletromotriz induzida será máxima devido ao campo magnético apresentar fluxo constante através da espira? Não, pessoal, se o ímã estiver em repouso, não vai ter variação do fluxo magnético. O que faz ter a variação é o movimento do ímã, né? Então, não vai ter indução eletromagnética, a Fm será nula, não máxima, né? Então, completamente errada essa daqui. Item D. A polaridade da tensão induzida depende exclusivamente da direção do campo magnético do ímã e não depende do movimento relativo entre o ímã e a bobina. Falsa também, né, pessoal? A polaridade da tensão induzida, ela depende sim do sentido da variação do fluxo magnético, né? Está diretamente ligada ao movimento relativo entre o ímã e a bobina. Então essa aqui também é falsa, item B é verdadeira. A corrente induzida na bobina dá origem a um campo magnético
que se opõe à variação no fluxo magnético que o gerou, conforme previsto pela lei de Lenz. Perfeito. Bom, pessoal, é isso. Questão número 2. A questão diz assim: em instrumentos de corda como violão, está falando de corda, ou violino, as ondas estacionárias são responsáveis pelas diferentes frequências emitidas. Considere uma corda de violão presa nas extremidades com comprimento L, densidade linear uniforme de massa e submetida a uma força de tração de intensidade T. Essa corda, devidamente afinada, pode emitir diversas frequências sonoras. Com base nessas condições, é correto afirmar que a variação da frequência entre o sexto e o quarto harmônico é dada por... Bom, pessoal, para isso a gente vai ter que dar uma revisada aqui no harmônico nas cordas, não é isso? Tem caído bastante, pessoal, nos vestibulares, inclusive no Enem, né? De tubos sonoros, harmônicos, nas cordas, então é importante você revisar esse conteúdo, tá bom? Então, pessoal, a gente tem o seguinte, a gente tem uma corda presa nas extremidades aqui, então o comprimento é L, né? E aí quando ela sofre aqui uma vibração, né, a gente tem aqui o formato do primeiro harmônico, esse aqui é o padrão do primeiro harmônico, esse aqui, ó, do segundo harmônico, do terceiro harmônico, do quarto harmônico, tá? Lembrando que a frequência do número de harmônicos é igual a N, que é o número de harmônicos, né? Se for fundamental é o primeiro, senão você vê aqui o número de padrões e conta aí para ver qual é o... Ou ele vai estar te falando o número de harmônico, ali no caso da questão ele falou, ele não mostrou em forma de desenho. Vezes a velocidade em metros por segundo, dividido por 2 vezes o comprimento dessa corda, tá? Ou o comprimento de onda, dependendo do número de harmônicos, é igual a 2 vezes o comprimento da corda dividido pelo número de harmônicos. Então, essas duas equações aqui do harmônico nas cordas é fundamental para você. Tem como você deduzi-la? Tem, mas ela vai te dar muito mais trabalho, né? Já é uma prova longa. Então, o ideal é que você já tenha ali em mente. Lembrando que a velocidade das ondas nas cordas é dada pela equação de Taylor, que é velocidade igual a raiz da força de tração na corda, dividido pela densidade linear, onde a densidade linear é a massa vezes o comprimento da corda. Tá? Então a gente vai relacionar essas duas equações aqui para a gente poder descobrir aí essa variação de frequência que ele está pedindo. Tá bom? Lembrando, pessoal, que esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física resumido, desde cinemática até física moderna, para te ajudar aí no seu vestibular, tá bom? Então, pessoal, eu sei que a frequência, número de harmônicos, é igual a N vezes a velocidade, dividido por 2 vezes o comprimento da corda, tá? Isso para as cordas. Lembrando também que a velocidade pela equação de Taylor é igual à raiz da tração dividido pela densidade linear. Ele me fala que a tração tem intensidade T, que o comprimento da corda é o L mesmo, densidade linear uniforme de massa, então posso chamar de μ mesmo, tá vendo aqui? Tá dependendo do micro. Então, vamos encontrar a frequência 6, ele está querendo o seguinte, a variação de frequência. O que é variação na física? É o final menos inicial. Então, ele quer a frequência entre o sexto e o quarto. Então, eu vou fazer F6 menos F4. Quem é a frequência? Frequência vai ser NV sobre 2L. Frequência do sexto harmônico é só chamar aqui de 6, vezes a velocidade, que depois nós substituímos lá no final, para ficar mais fácil, dividido por 2 vezes o comprimento da corda, que é L mesmo, menos, quem é a frequência? 4. 4 vezes V dividido por 2L. Então, a variação de frequência vai ser igual a 6 menos 4, 2. Repito a base. Corta, corta. V sobre L. Só que quem é V? V não é raiz de T sobre micro? Então, a gente vai fazer assim. Eu vou separar um 1 sobre L. Vou botar aqui no cantinho. Vezes V. Aí, eu vou trocar aqui o V por isso aqui. 1 sobre L vezes a raiz da tração sobre o micro. E a equação de Taylor. Então, a gente tem isso aqui, ó. Aqui na letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá
Tá bom, pessoal? Então lembrando que esse conteúdo de cordas, de tubos sonoros, ele é muito importante, não deixem de revisá-lo. Questão número 3. Bom, pessoal, a questão diz assim: em uma aula de física, os alunos estudam as propriedades eletrostáticas de um condutor esférico isolado e inicialmente neutro, com raio externo R e centro em um ponto C. Vamos desenhar isso aqui. Aqui o condutor, a gente tem um raio grande R e centro C. Esse condutor possui uma cavidade esférica oca também centrada em C. Vou desenhar mais um círculo, botar de cinza, menorzinho, né? Uma cavidade oca. Então ela também é centrada em C com um raio interno R. Aí ele fala que o R é menor que R, por isso que eu já botei ali menorzinho. Então eu vou desenhar aqui, ó, de verde, esse raiozinho R. Ok. Um raio interno R, onde R é menor que R. Em um determinado momento, então tudo estava neutro inicialmente, né? Em um determinado momento, uma carga pontual positiva Q é colocada no centro, né? Uma carga Qzão positiva é colocada aqui no centro. Vamos desenhar ela aqui de vermelho. Uma carga positiva Qzão é colocada aqui no centro em si, sem tocar no condutor. O professor discute as características desse sistema, destacando como a carga Q afeta a distribuição de carga induzida no condutor e o campo elétrico resultante. Considerando essas condições, assinale a opção que apresenta a afirmação verdadeira a respeito da distribuição de carga e do comportamento do potencial elétrico após a carga Q ser colocado no centro da cavidade. Pessoal, então assim, vamos analisar antes sem ler as alternativas, né? Então, inicialmente, a gente tinha aqui, quando não existia essa carga, o campo interior no interior do condutor igual a zero, sem a carga, né? Tudo em equilíbrio. Quando eu coloco essa carga Q, tudo vai ser alterado, né? Então, a gente tem aqui a carga Q, aí a gente vai ter aqui cargas negativas aqui na superfície oca, de preto aqui, ó. Se a carga do centro é negativa, aqui na superfície vai ficar com cargas negativas, né? Por causa são opostos, né? Então vai atrair as negativas e vai repelir as positivas, tá bom? Então a gente vai ter mais ou menos essa configuração aqui, quando a gente colocou essa carga Qzona positiva lá dentro. Se fosse negativa, seria o inverso, né? Que ficaria positivo e aqui negativo, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ter aqui um campo elétrico, né, que vai ser diferente e o potencial elétrico constante. Mas vamos analisar agora as alternativas baseado nesse desenho que a gente fez. Item A. A superfície externa do condutor ficará carregada com uma carga total menos Q, distribuída de forma não uniforme sobre toda a superfície externa. Pessoal, essa é falsa, né? Como o condutor ele é inicialmente neutro, quando a gente coloca a carga positiva na cavidade, a carga menos Q é induzida na parede interna da cavidade para anular esse campo elétrico no material condutor, né? E para manter o condutor de forma neutra, né, totalmente, vai aparecer uma carga mais Q aqui na superfície externa do condutor para equilibrar isso tudo aqui, né? Então, a distribuição da carga na superfície externa ela é uniforme e não uniforme, como está falando aqui. Então, tem várias coisas erradas nessa questão. Então, ela é sempre uniforme, né? Porque a simetria esférica e a posição central da carga vão manter essa simetria radial. Então, tem um erro aqui em afirmar que a carga total externa é menos Q, né? Que é mais Q, e que a distribuição é não uniforme. Então, essas duas aqui estão totalmente falsas essa questão, né? Item B. A carga induzida na superfície interna do condutor terá uma magnitude menor do que a carga mais Q colocada no centro da gravidade. Pessoal, essa aqui também é falsa, tá? A carga induzida na superfície interna do condutor vai ser exatamente o menos Q, negativa, para poder anular, né, o campo dentro do material do condutor. Então, a magnitude é igual, mas de sinal oposto. Então, não menor, né? E de sinal oposto também, carga positiva, errado, falsa. Item C. O campo elétrico é nulo na região delimitada entre os raios R e Rzão, ou seja, ele quer saber se nessa região aqui o campo elétrico é nulo. Essa daqui, pessoal, é verdadeira,
No interior do condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico vai ser nulo, né? Então, a região entre os raios R e Rzão, ele está dentro do material condutor. Então, portanto, ali ele está sem campo elétrico. Então, aqui, campo elétrico igual a zero, tá bom? Nessa região aqui, então, essa aqui ela é verdadeira, mas vamos ver a letra D. O potencial elétrico não é constante em nenhuma região no interior do condutor? Falsa também, né, pessoal? O potencial elétrico ele é constante em todo o interior do material do condutor, né? Como ocorre em qualquer condutor em equilíbrio eletrostático, né? Então, já dentro da cavidade, onde está a carga Q-zona, o potencial vai variar com a posição, né? Isso aí é fato. Mas dentro do condutor propriamente dito, o potencial ele vai ser constante, tá? E não constante. Então, essa aqui também é falsa. Resposta, letra D. O campo elétrico é nulo na região delimitada entre os raios R e Rzão. Questão número 4. É isso. A questão diz assim. Estudantes de física procuraram seu professor para que ele explicasse o conceito de trabalho como grandeza física, diferenciando-o do trabalho como atividade humana. No final da conversa, o professor fez as seguintes afirmações sobre o trabalho e suas propriedades para que os alunos as julgassem como verdadeiras ou falsas. Item 1. A força-peso e a força elástica são exemplos de forças conservativas, onde o trabalho não depende da trajetória. Pessoal, essa aqui ela é verdadeira, né? As forças são... O que são forças conservativas, né? Elas são aquelas cujo trabalho não depende da trajetória, mas apenas dos pontos inicial e final. Então, eu vou desenhar aqui mais ou menos. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Vou colocar assim. Para eu chegar daqui até aqui, eu posso fazer isso. Posso fazer isso. Isso que é não depender da trajetória. Independente do formato da trajetória, o trabalho não depende dela, tá? E as forças conservativas são aquelas justamente que o trabalho não depende da trajetória, apenas dos pontos A e B, ponto inicial e ponto final. E a força peso e a força elástica são consideradas sim forças conservativas, tá bom? Porque a força elástica ela obedece aí à lei de Hooke como uma mola ideal. E a força peso, né, depende do campo gravitacional uniforme próximo da Terra, tá bom? Então certinho aqui, verdadeira, tá? Vamos ver agora a 2. Uma partícula de massa m inicia um movimento retilíneo com energia cinética K1. Após um intervalo de tempo, sua energia cinética é K2, ou seja, a energia cinética depende da velocidade, ela variou sua velocidade. O trabalho da força resultante sobre m ao longo do intervalo de tempo t é dado pela variação da energia cinética. Essa aqui eu já vou afirmar para vocês que é verdadeira, mas vou justificar, tá bom? Seguinte, pessoal, a gente tem aqui a trajetória. Temos a partícula, ela está em movimento retilíneo, com energia cinética K1 inicial, e depois é alterada, né, depois de um certo tempo, para uma energia cinética final K2. Aqui era K1, ou seja, tinha uma velocidade inicial e aqui uma velocidade final. Aí ele fala que o trabalho, né, ele vai sofrer esse deslocamento após um certo intervalo de tempo, né, a gente vai ter aí um deslocamento, depois de um certo intervalo de tempo, que ele fala aqui pra gente, e ele está afirmando que o trabalho, eu gosto de chamar trabalho de tal, tá? Tem gente que chama de W, tem gente que chama de T maiúsculo, eu chamo de tal, trabalho, e ele afirma que é igual a variação da energia cinética. O que é variação da energia cinética? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Eu chamo energia cinética de E, tá? Para não confundir, aqui ele está chamando de K, sem problema nenhum, depois lá no final a gente chama de K. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês um print aqui do meu e-book de equações, tá, pessoal? Conteúdo de física completo para Enem vestibulares. O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, pessoal, é o seguinte, trabalho, então, que é dado por tal, que eu chamei lá, é igual a variação da energia cinética. O que é energia cinética? Variação da energia cinética? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Sendo que a energia cinética, ela é dada por massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2.
Se eu tenho uma energia cinética final, eu vou ter uma velocidade final, porque a massa não vai ser alterada, menos a velocidade inicial. Então, colocando massa aqui em evidência, tá vendo? Aqui eu só abri as equações de energia cinética. Colocando a massa em evidência, eu vou ter a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Então, isso quer dizer que o trabalho é igual à variação da energia cinética. E isso aqui é chamado de teorema da energia cinética. Tá? Aqui eu abri o trabalho, porque a equação do trabalho é força vezes distância. Eu posso força vezes distância ou força vezes ΔS, depende do livro que você estiver estudando, tá? Mas tem que considerar o ponto final e o ponto inicial, não esqueçam disso, tá? Então, dependendo aqui que você abriu aqui essa equação ou não abriu, tudo bem? Trabalho, então, igual a variação da energia cinética, isso você tem que lembrar. Então, é isso que ele fala aqui. A partícula de massa m sai de um ponto inicial até um ponto final após um certo intervalo de tempo e o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Sim, porque esse é o teorema da energia cinética, tá bom? Lembrando, pessoal, que a gente consegue chegar nele facilmente utilizando a equação da força resultante e da equação de Torricelli. A gente pode fazer aqui rapidinho, tá bom? Olha só, vamos primeiramente isolar A aqui na equação de Torricelli. Só porque a gente está explorando a questão. Você não lembrasse do teorema da energia cinética. Passei para cá diminuindo a velocidade inicial, essa aqui é a equação de Torricelli. Aí o que eu quero? Eu quero A. Então eu sei que A vai ser igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2 ΔS. Né? Porque eu passei esses dois dividindo. Então é só jogar esse A na fórmula da aceleração. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar cruzado. Eu vou jogar esse ΔS lá para o lado da força. Aí vai ficar assim, massa, eu vou manter o 2 aqui, tá? Como esse 2 ele tá nos dois membros aqui, eu vou botar ele junto embaixo do m. V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Aí eu vou fazer a distributiva dessa massa sobre 2 aqui. Força vezes ΔS igual a massa sobre 2 vezes velocidade final ao quadrado menos massa sobre 2 vezes velocidade inicial ao quadrado. Quem é força vezes ΔS? Trabalho. Quem é energia cinética final menos inicial? Variação da energia cinética. Então aí, se você quisesse provar através das duas equações, movimento uniformemente variado, porque a velocidade está variando junto com a força resultante. E aí você vai comparar as acelerações aqui nessas duas fórmulas, tá bom? Poderia se fazer isso também, se você não lembrasse do teorema. Mas vai gastar mais tempo, né? Então estudem esse teorema que ele cai bastante nos vestibulares. 3. Em uma transformação cíclica de um gás ideal, o trabalho realizado sobre o gás em um ciclo completo é igual à quantidade de calor absorvido da fonte quente ao longo desse ciclo. Bom, pessoal, essa daqui é falsa, tá? Por quê? Em um ciclo completo, como em motores térmicos, né, o trabalho líquido realizado, ele vai ser diferente do calor absorvido. Então a gente tem aqui a primeira lei da termodinâmica. Vou fazer ela separada aqui. A gente tem a primeira lei da termodinâmica, que diz que Q é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Então, pessoal, em um ciclo completo, a variação de energia interna ela é igual a zero. Então, o sistema vai voltar ao estado inicial. Então, a quantidade de calor total vai ser igual ao trabalho total. Então, o calor absorvido da fonte quente não é igual ao trabalho líquido. Parte do calor vai ser rejeitada para a fonte fria e o trabalho realizado vai ser inferior ao calor absorvido, né? Então, essa confusão aqui ela é comum. A frase está incorreta porque ela está ignorando esse calor rejeitado, então aqui é falsa. Então a resposta vai ser: os alunos julgaram acertadamente como verdadeiras afirmações constantes em 1 e 2, apenas 1 e 2, resposta letra A. Tá bom, pessoal? Número 5, a questão diz assim: uma partícula move-se em um plano horizontal descrevendo um movimento circular uniforme
com raio R e centro em um ponto C. Em um determinado instante, a partícula abandona essa trajetória circular, seguindo uma direção retilínea tangente à curva de raio R, de raio Rzinho, né? Aquela que ela estava. Após permanecer por um intervalo de tempo em movimento retilíneo, a partícula inicia um novo movimento circular, agora em uma trajetória de raio Rzão maior que Rzinho. Então, vamos desenhar isso aqui mais ou menos? Então, ela tinha aqui uma trajetória circular, né? Aí ela sai tangente à trajetória e vai para uma trajetória maior. Vamos fazer o contrário. Vou fazer a grande aqui e a menorzinha dentro aqui. Vamos desenhar aqui mais ou menos como que seria isso. Ela vem aqui, ó, tinha o centro C. A pessoa que ela está mais ou menos posicionada, tá? E esse programa, como eu falei, ele é mais limitado para fazer essas circunferências. Então, ela estava inicialmente numa trajetória Rzinho. O que aconteceu aqui, pessoal? Ela estava aqui fazendo um movimento com a velocidade constante, porque o movimento era uniforme. Vou colocar aqui que tivesse com uma velocidade V aqui. Aí, o que aconteceu? Ela escapou, né? Escapou aqui dessa trajetória e foi fazer um movimento retilíneo por um certo intervalo de tempo. Então, lá vai ela. Movimento retilíneo. Aí depois ela continua a sua velocidade na trajetória de raio Rzão, também com centro em C. Aqui, ó. Esse aqui é o Rzão. E aqui é Rzinho. Entenderam a ideia? Então ela estava aqui fazendo um movimento circular, aí escapou da trajetória, né, de forma tangente, fez um movimento retilíneo por um certo intervalo de tempo, percorreu um espaço aqui, um certo intervalo de tempo que ele fala pra gente, que a gente não sabe que intervalo de espaço é esse aqui. Desprezando quaisquer efeitos resistivos, assinale a opção que representa corretamente o módulo da velocidade vetorial média da partícula ao longo dos deslocamentos retilíneos entre as duas trajetórias circulares concêntricas. Então, pessoal, para a gente poder descobrir aí, né, essa velocidade, vamos fazer a velocidade média lá no movimento retilíneo. O movimento era uniforme, ela manteve a velocidade constante no movimento retilíneo, não é isso? Então a gente vai usar a velocidade média, igual a ΔS sobre ΔT, tá bom? Só que a gente precisa descobrir quem é esse ΔS que ela percorreu aqui de forma uniforme. Lembrando, pessoal, que esse aqui também são prints do meu e-book de equações, o link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então vamos lá, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. É isso aqui que eu vou usar. ΔT eu já tenho, né? Eu sei que ele percorreu daqui até aqui um intervalo de tempo ΔT, que ele fala aqui para mim, mas eu não sei o ΔS. Como que eu vou encontrar esse ΔS, pessoal? Aqui, ó, um triângulo retângulo. Como que eu vou fazer? Por Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. E a hipotenusa? Hipotenusa é o lado do triângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Então, Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. ΔS é um cateto e R é um cateto, Rzinho. Eu quero descobrir quem é ΔS, então eu vou passar R diminuindo. Para tirar o quadrado daqui, jogo raiz quadrada lá para o outro lado. Ok? Então prontinho, descobrimos o meu ΔS, só jogar aqui na equação da velocidade média. Aqui até que dá para fazer de forma bem tranquila. R ao quadrado menos R ao quadrado dividido por ΔT. Onde que vai estar essa alternativa aqui? R ao quadrado menos R ao quadrado, raiz sobre ΔT item B. Tá bom, pessoal? Era só interpretar direitinho, fazer o desenho. As questões da UES tem muito que desenhar, né? Para a gente poder enxergar melhor aí a situação. Questão Tá bom, número pessoal? 6. É isso. A questão diz assim: uma partícula carregada é lançada com velocidade escalar inicial de 6 vezes 10 a sexta metros por segundo, seguindo uma trajetória retilínea em uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Esse campo produz sobre a partícula uma desaceleração de módulo 1,5 vezes 10 elevado a 14 metros por segundo ao quadrado.
fazendo com que ela pare após um certo intervalo de tempo ΔT. O deslocamento da partícula em metros, é isso aqui que ele quer, desde o instante t0 igual a 0 até o instante em que ela para, vai ser d. Vamos anotar os dados, né, pessoal? Tem bastante informações aqui essa questão. Então, eu tenho a velocidade inicial de 6 vezes 10 a sexta metros por segundo. Tenho a velocidade final, que ele fala que ele quer que ela pare. Tenho essa desaceleração, que eu já vou botar aqui negativa, de 1,5 vezes 10 a 14 metros por segundo ao quadrado, porque ele está freando, então é negativo, né? Ele fala o ΔT, né? E aí ele quer que a gente descubra o deslocamento da partícula, o ΔS. Só que o ΔT ele deixou aqui como uma incógnita, então a gente não tem. Para fazer isso aqui de forma mais fácil, pessoal, eu utilizaria a equação de Torricelli, porque é aquela equação do movimento uniformemente variado que não depende do tempo, ou seja, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Tenho a velocidade final, a velocidade inicial e a aceleração, quero descobrir o ΔS. Ah, Laís, mas eu não lembrava dessa, queria resolver pela equação as funções horárias do uniformemente variado. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2 e V igual a V0 mais AT. Tranquilo, dá para resolver por lá também. Aí você vai descobrir o tempo, né? E vai ser mais complexa a questão, mas eu vou resolver por aqui. Porque essa prova, depois de uma certa questão aqui, ela começa a ficar bem longa, né? Então a gente tem que conseguir fazer as questões o mais rápido possível. Então vamos lá. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Pessoal, não deixa de estudar essa fórmula Torricelli, ela é o segredo para você acabar a questão bem rápido, tá? Ela ajuda demais. Então, V ao quadrado é 0, V0 ao quadrado é 6 vezes 10 a sexta ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração negativa, fórmula entra o sinal, tá? Vezes ΔS. Então, 0 ao quadrado é 0, 6 ao quadrado é 36, 6 vezes 2 é 12, menos 2 vezes 1,5 é 3, vezes 10 ao 14 ΔS, passa para cá somando, 3 vezes 10 a 14 ΔS igual a 36 vezes 10 a 12. ΔS igual a 36 vezes 10 a 12, dividido por 3 vezes 10 a 14. 36 sobre 3 vai dar 12. Repete a base e diminui os expoentes. 12 menos 14 menos 2. Vamos colocar aqui, ele botou em 1,2, né? ΔS igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 1. Pessoal, o que acontece? Nós não temos essa alternativa, né? Não sei o que aconteceu, a questão foi muito bem elaborada, mas no gabarito a gente não tem alternativa, por isso ela foi anulada por falta de alternativa, tá bom? Porque aqui ela botou menos 2 e aqui menos 3. Esqueceram do menos 1. Então, vou marcar aqui. Lembrando, né, que a gente está falando de metros, que a gente trabalhou aqui no Sistema Internacional. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Não sei o que aconteceu nessa prova, o pessoal teve muitas questões anuladas por falta de alternativa. As questões muito bem elaboradas, mas chegou lá no final, não tinha como o aluno encontrar a resposta, né? Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 7. A questão diz assim. Em um experimento de física realizado no vácuo, 2 cargas pontuais negativas menos Q são fixadas no eixo X do plano XY, nas posições x1 igual a menos A e x2 igual a mais A. Eu vou desenhar esse plano aqui, tá? Tem um plano cartesiano, X e Y. Ele fala que 2 cargas são fixas nas posições, vou botar aqui, menos A e aqui na posição mais A. Ok? No eixo X, né? Lembrando que uma é menos Q e a outra também é menos Q. Então, vou botar aqui uma bolinha, menos Q,
outra bolinha, menos Q. Bom, mas isso aqui que ele quis dizer. Sempre desenha para você visualizar melhor, né? Uma carga de prova Qzinha positiva é colocada em repouso em diferentes posições do eixo Y, para que seja, então a carga já Qzinha de prova é positiva, tá? Vamos marcar aqui. Observado o comportamento físico do sistema. Então, com base nesse sistema físico, assinale a opção verdadeira. Vou colocar ela em alguma posição aqui de outra cor, tá? Ela aqui de verde. Pessoal, você pode botar onde você quiser, tá? Ela vai ser móvel, as outras que vão ser fixas. A carga de prova vai andar aqui, ó, no eixo Y. Item A. Quando a carga aqui de prova é colocada na posição Y igual a 0, então a primeira situação ela está aqui. A força resultante sobre ela é diferente de 0? Pessoal, o que acontece aqui no item? Essa daqui ela é falsa, né? Vamos entender por quê. Pessoal, aqui no ponto Y, a carga aqui, ela está no ponto médio entre essas duas cargas menos Q, ou seja, ela está no ponto 0, 0, né? Então, ambas essas cargas aqui vão estar exercendo força de atração, porque a carga aqui é positiva e os opostos se atraem, não é isso? Então, as cargas opostas se atraem. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Força elétrica de atração de menos Q até Q. Então, o que acontece com vetores opostos? A força elétrica de atração aqui vai ser igual à força elétrica de atração aqui, né? Pela lei de Coulomb. K igual a Q vezes Qzão, dividido pela distância ao quadrado. E a distância ao quadrado é a mesma. Vou botar aqui pela força elétrica, pela lei de Coulomb. Módulo de Q1 vezes módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, isso quer dizer que essa força aqui elétrica vai ser igual a essa força elétrica. A distância entre elas é a mesma, sinal mesmo. Aqui também vai entrar um módulo. Então, vetores opostos, o que vai acontecer? Vão se anular. Então, a força resultante é diferente de 0? Não, é 0. Entenderam a ideia? Como elas são opostas, mesmo valor, então a força resultante é 0. Então, vamos para o item B. Não vou apagar isso aqui por enquanto. Quando a carga Q é colocada na posição Y igual a sobre 50, então essa situação que eu botei aqui de verde, tá? Quer dizer que aqui, ó, vale A sobre 50. Tá começando a ficar embolado? Eu vou desenhar aqui embaixo. Prontinho, pessoal. Botei rapidinho aqui para vocês o novo plano para não misturar com o que eu já tinha desenhado aqui. Então, o que acontece? Vai continuar existindo uma atração entre as cargas, levemente inclinadas. É claro que eu botei aqui esse Y igual a sobre 5. Ele estaria bem aqui, só mais para poder o desenho ficar visível. Ele estaria bem menor, né, do que eu coloquei aqui, mais baixo. Então, vai continuar acontecendo uma atração, mas com essa leve inclinação, como eu falei. Ela não está tão inclinada assim, porque ela vai estar bem mais baixinha aqui. Então, as componentes horizontais das forças vão se cancelar por simetria, tá, pessoal? E as componentes verticais das forças vão somar e vão ser proporcionais ao deslocamento Y para pequenas distâncias, né? Isso caracteriza o campo restaurador proporcional ao deslocamento, que é um tipo de força considerado elástica, tá, pessoal? Então, esse tipo de força ela é essencial no movimento harmônico simples, ou seja, a força é proporcional ao deslocamento Y, mas com sentido oposto, tá? Então, nesse sistema de cargas, se a carga Q ela for levemente deslocada ao longo do eixo Y, ela vai entrar em movimento harmônico simples ao redor da posição Y igual a 0. Essa é a condição para que ocorra um movimento harmônico simples, tá? Então, porque essa distância é muito pequena. Aqui, vocês não sei se conseguem perceber isso, né? Porque eu acabei colocando ela bem alta aqui. Mas a distância A, e a partícula está aqui em A sobre 50, você está dividindo 50 vezes essa distância, como se ela estivesse aqui. Então, ela vai entrar em movimento harmônico simples, né? Devido ao fato também aí
da componente horizontal das forças vão se cancelar por simetria, né? E as componentes verticais das forças vão ser somadas e proporcionais ao deslocamento y para pequenas distâncias, tá? Mas vamos continuar analisando o item C. Não existe nenhuma posição ao longo do eixo y onde a carga Q esteja sujeita a uma força resultante nula. Pessoal, a gente já viu na letra A que no ponto y igual a zero, a carga Q vai sofrer forças iguais e opostas, né? E a força resultante é nula. Então essa aqui já era falsa, não precisava ter dúvida. Entender? O vetor força resultante sobre a carga Qzinho possui sempre o mesmo sentido para qualquer posição ao longo do eixo y. Pessoal, essa daqui é falsa. Vamos entender por quê. Bom, pessoal, é o seguinte. Se Qzinho estiver acima do eixo x, as componentes verticais das forças vão apontar para baixo, atraída pela carga Q, que nós vimos aqui. Se Q estiver abaixo do eixo y, estiver aqui, ela já vai apontar para cima, ou seja, o sentido da força vai variar dependendo do sinal de y. Então, essa afirmação ela está errada. Então, a resposta aqui realmente é a letra B, tá bom? Questão número 8. Pessoal, é isso. A questão diz assim: duas partículas, A e B, partem simultaneamente da origem de um sistema de coordenadas XY, movendo-se em trajetórias retilíneas com velocidades de módulos iguais e constantes de 10 metros por segundo. Suas trajetórias formam um ângulo de 60 graus entre si. Vamos desenhar isso aqui, né, pessoal? Muito desenho essa prova, né? X, Y, né? Eles vão partir do mesmo local. Vamos colocar aqui que seja na origem, né, para poder facilitar. A gente tem VA, tem que fazer um ângulo de 60 graus entre si, né, entre os dois vetores. Vou botar de vermelho. Tenho VA para cá, vou botar que 60 graus esteja aqui. Aqui é mais para 45, mas vou botar só para ilustrar bem. 60 graus. Então, eu vou chamar aqui de VA e aqui de VB. Ok? Mas o que ele fala? Sendo o semi-eixo positivo x a bissetriz desse ângulo. Ou seja, ela está dividindo aqui esse ângulo em 30 graus para cima e 30 para baixo, né? Aqui é 30 e aqui é 30, porque o eixo x é a bissetriz. A partícula A move-se no primeiro quadrante, enquanto a partícula B move-se no quarto quadrante. Então, desenhei certinho de acordo com o que ele está falando aqui. Com base nessas informações, é correto afirmar que a velocidade relativa de afastamento entre A e B ao longo do eixo Y é de 10 metros por segundo. Vamos desenhar aqui as decomposições, né, Vx e Vy. Aqui, no caso, eu posso desenhar só Vy, porque ele está pedindo para eu analisar aqui na vertical. VA está inclinada, então eu tenho uma decomposição VAx e VAy. E aqui é a mesma coisa, eu tenho uma decomposição. Eu estou botando um pouquinho de lado aqui para não misturar com o eixo, tá? Aqui eu tenho uma decomposição também VBy e VBx, tá bom? Então, vou desenhar só o VBy para não ficar embolado. VBy e o VBx, VAx. VAy, perdão. Então, eu vou desenhar só o VAy e o VBy. O VAx e o VBx eu vou desenhar que vai ficar tudo embolado aqui, tá? Vou fechar aqui. Aí eu vou ter um triângulo retângulo, né? Vou fechar aqui. Vamos aí descobrir que ângulo é esse daqui. Se aqui é 30, isso tudo aqui tem 90, concordo? Se aqui tem 30, aqui tem 60. Se aqui é 90, aqui tem 30, eu tenho 60. Bom, por isso que é importante desenhar, né, pessoal? Para a gente poder visualizar. Então, eu vou descobrir aqui quem é o meu VAy e quem é meu VBy. Então, para isso, eu vou analisar os triângulos, tá ok? Então, olha só, eu vou analisar esse triângulo aqui e depois esse daqui. Aqui eu tenho que VA é a hipotenusa do meu triângulo e VAy é o cateto adjacente do meu triângulo retângulo, porque aqui é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente. Então, eu vou precisar do cosseno. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 60 vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Multiplico o cruzado, eu sei que o cosseno de 60...
Vamos lá, VAY vai ser igual ao cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. E VA vale 10. Então, 10 sobre 2, meu VAY vale 5 metros por segundo. Agora, vamos achar aqui o cosseno de 60 aqui para Y, né? Aqui para VB. Cosseno de 60 igual a cateto adjacente VBY sobre a hipotenusa VB. Cosseno de 60 também é meio, então VBY vai ser igual a meio vezes 10, porque eles têm a mesma velocidade de 10, VBY também é 5. Aí ele pergunta a velocidade relativa. Pessoal, a velocidade relativa, vamos relembrar rapidamente. Quando os móveis se deslocam em sentidos opostos, né, o módulo da velocidade relativa é dado pela soma dos módulos das velocidades de A e de B. Então, nós vamos somar. Lembrando que esse aqui também é print do meu e-book de equações, tá, pessoal? Vamos lá. Então, eu tenho que a velocidade relativa vai ser igual a VAY mais VBY. Sentidos opostos, então eu somo. Se fosse mesma direção em sentido, eu diminuía. Então, a velocidade relativa, 5 mais 5, velocidade relativa, 10 metros por segundo. Logo, resposta já está aqui na letra A. Importância de fazer o desenho, você acha rapidinho, né, pessoal? Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 9. A questão diz assim: um bloco de massa 10 kg é colocado em repouso sobre um plano inclinado que forma um ângulo θ. Eu já vou desenhando aqui, pessoal, essas informações que ele está falando no nosso plano inclinado, tá? Mesma coisa, eu desenhei aqui previamente para não demorar muito. Então, a massa é 10 kg. Ele está inicialmente em repouso. E esse ângulo foi formado com a horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano é 0,8 e o de atrito dinâmico 0,5. Considere que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas condições, é correto afirmar que após ser colocado em repouso, o bloco vai se mover, né, vai descer. O que vai acontecer com ele? Ele não fala o ângulo, mas ele fala o seno e o cosseno desse ângulo. Vou primeiramente desenhar as forças que estão agindo no bloco. Força-peso, sempre vertical sentido para baixo. Força normal, sempre perpendicular ao plano, saindo de dentro do plano. Força de atrito, né, que a gente ainda vai descobrir se é estático ou cinético, que o corpo vai tentar descer o plano, não é isso? Porque a gente não tem nenhuma força subindo. Então, deixa eu nomear primeiramente essas aqui. Peso, normal e FAT. Lembrando que o peso, ele está inclinado, então eu tenho que decompor ele em PX, descendo o plano inclinado, e PY, equilibrando ele aqui com a força normal. Então, PY é a decomposição e PX é aquela força que desce o plano inclinado. Como o nosso referencial está inclinado, nós vamos considerar as forças na horizontal como forças do movimento e peso normal igual a PY, tá? A gente tem que analisar aqui que PX é a força responsável por descer o bloco. Aí a gente tem que ver qual o valor de PX e comparar com o valor da FAT estática, porque o atrito estático é quando o corpo está em repouso, né? Ele não conseguiu romper o atrito para começar a descer. E o dinâmico ou cinético é quando ele começa a entrar em movimento. Então é isso que a gente vai ter que analisar. Lembrando que o peso de Y, que o PY, é igual a normal aqui no plano inclinado, quando não tem outras forças agindo aqui em outras direções, tá bom? Então, eu coloquei aqui um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Quando o ângulo está aqui na base, θ, aqui está θ, a gente consegue deduzir quem é PX e PY. PX vai ser o valor do peso vezes o seno do ângulo da base, e PY é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo da base, tá? Lembrando que a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a força normal, mas como a gente está trabalhando com plano inclinado, essa normal é igual a PY, tá legal? Então vamos lá, vamos descobrir o valor de PX, primeiramente. PX, como eu falei, é peso vezes o seno de θ, porque esse ângulo
tá aqui, aí você fecha e deduz, né? Aqui eu não desenho o vetor perfeito. Fecha aqui, triângulo, retângulo, aí você vai deduzindo. Mas vamos lá. Por isso que eu falei, geralmente plano inclinado, quando você vai praticando muito, você já vai lembrando essas equações de cabeça, você poupa tempo aí no seu vestibular. Px igual ao peso. Quem é peso? Peso é massa vezes gravidade. Se a massa é 10 quilos e a gravidade é 10, o meu peso vai ser de 100 newtons. Então, 100 vezes o seno do ângulo, que é 0,50. Então, o meu Px vai ser igual a 50 newtons. Então, eu preciso de 50 newtons para ele começar a descer. Aí eu sei que a força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Só que eu não sei quem é a normal, mas eu sei que a normal é igual ao PY. Então, se a normal é igual ao PY, eu vou calcular aqui o valor do PY. PY é igual a peso vezes cosseno de θ. Então, PY vai ser igual ao peso vezes 0,86. Então, meu PY vai ser igual a 86 newtons. Agora eu consigo facilmente encontrar o valor de Φ. Coeficiente de atrito estático, vamos começar com o estático, 0,8 vezes a normal, que é 86. O meu Φ estático vai ser 68,8 newtons. Ou seja, o meu Φ estático ele é maior que o meu Px, ou seja, a força de atrito ela é maior que a força que vai me auxiliar na descida. Então, com isso, ou seja, ela não vai conseguir descer, ela vai permanecer em repouso. Ela só entra em movimento quando o meu Px for maior que a força de atrito, né? Então, o coeficiente de atrito dinâmico caiu aqui, tá vendo? Mas o estático é tão forte que não permitiu com que esse bloco se movesse. É isso que ele quer saber. Quando ele é colocado nessa posição, em repouso, o bloco vai descer, vai permanecer em repouso, ele vai permanecer em repouso, porque a força de atrito estática é maior que Px, que é a força responsável aqui na descida do Questão movimento. número 10. Tá bom, A pessoal? questão diz assim. É isso. No processo de expansão livre, um gás ideal confinado em um recipiente de paredes adiabáticas, né, ou seja, não troca um calor com o meio externo, é conectado via válvula a um segundo recipiente, também de paredes adiabáticas, onde se fez o vácuo. Você tem aqui, ó, um recipiente, um recipiente. Então, esse gás ideal está confinado aqui dentro desse recipiente. E aí tem uma válvula que liga a um outro recipiente, um segundo recipiente, eu creio que seja igual. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que é isso, né? Então, aqui a gente tem o gás ideal, aqui dentro. Aí a gente tem aqui o vácuo, no segundo recipiente, né? Isso que ele fala. E estão conectados por uma válvula, né? Então a gente tem uma válvula aqui. Aí essa válvula pode ser aberta ou fechada. Após a abertura da válvula, o gás se expande de forma espontânea até ocupar o volume total dos dois recipientes. Então, abrir a válvula, esse gás vai vir para cá e vai ocupar os dois recipientes, ok? Em relação à expansão livre de um gás, atente para o que se afirma a seguir e assinale com o verdadeiro, o que for verdadeiro, e com F, o que for falso. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, vamos fazer uma análise geral primeiro, antes de começar a questão. Então, ele fala que o gás ele está em um recipiente adiabático, ou seja, ele não troca calor com o ambiente, ou seja, a quantidade de calor igual a zero. Ele se expande espontaneamente para um novo volume onde havia vácuo. Então, aqui ele tinha um volume inicial, depois ele vai ter um volume final, né? Ele se expandiu para um novo ambiente. Como não há resistência, né, nenhum êmbolo, o gás não realiza trabalho, né, pessoal? Não tem nada aqui que ele precise mover. A válvula só abriu, ele não precisou empurrar nada. Então, o trabalho também vai ser igual a zero. Então, a gente tem aí, pessoal, a primeira lei da termodinâmica, né? Lembrando que esse aqui também é um print do meu e-book de equações. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. E diz que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, analisando essa equação,
Já é a segunda de termodinâmica que ele coloca aqui, da primeira lei, essa prova. Então, pessoal, se a quantidade de calor é igual a zero e o trabalho é igual a zero, o que vai acontecer com a minha variação de energia interna? Também vai ser zero. Isso aqui é só umas análises prévias antes da gente começar a analisar as questões, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro item. Em uma expansão livre, o gás ideal se expande isotermicamente, uma vez que as temperaturas inicial e final nesse processo coincidem. Pessoal, vamos lá. É uma questão, era confusa essa questão, né? Então, embora a temperatura final seja igual à inicial, isso ocorre sem troca de calor com o meio externo, né? O processo ele não é isotérmico no sentido termodinâmico, pois ele não está ocorrendo, pessoal, em equilíbrio, né? A temperatura é a mesma antes e depois, mas não durante o processo. Então, logo, ele não é um processo isotérmico, como aquele que o gás, né, está sempre em equilíbrio térmico, como em um reservatório. Então, a gente tem que considerar aí o processo, tá? E não só os pontos finais e iniciais. Então, essa aqui seria falsa, né? Já geraria uma confusão aí. Segundo item, em uma expansão livre, o trabalho realizado pelo gás é nulo? Nós vimos aqui. Verdadeiro, o gás não está empurrando nenhum êmbolo, nem está sofrendo resistência de nada, né, pessoal? Então, a expansão ocorre contra o vácuo, vai ser sem realizar trabalho. Então, essa aqui é verdadeira. Em uma expansão livre de um gás, não há variação da energia interna deste, consequência direta da primeira lei da termodinâmica. Nós vimos aqui, né, pessoal, como o sistema adiabático, quantidade de calor igual a zero, trabalho igual a zero, variação de energia interna igual a zero. Então, para o gás ideal, a energia interna depende só da temperatura. Então, se a variação de energia interna é igual a zero, a temperatura não varia. Então, essa é verdadeira. Último item. A expansão livre de um gás pode ser representada no diagrama pressão contra volume por uma curva contínua e todos os pontos desta curva representam estados de equilíbrio termodinâmico do gás. Isso aqui é falso, a gente falou sobre essa questão do equilíbrio termodinâmico, né? Então, durante a expansão livre, o gás não está em equilíbrio termodinâmico. Então, não se pode representar o processo por uma curva de estados bem definidas, no caso, no diagrama PV, pois não há pressão bem definida em cada estado da expansão. Então, a gente considera que apenas os estados inicial e final são de equilíbrio. Tá? Então, durante a expansão, o gás não passa por esses estados de equilíbrio, então não é possível representar o processo com uma curva contínua em um gráfico de pressão versus volume. Bom, então essa daqui também é falsa. Eu acho que a que poderia gerar mais dúvidas seria a primeira, né? Mas aí você tem que considerar o processo inteiro. A gente não pode afirmar aqui, ó, que ele é isotérmico, tá bom? Então, vamos lá, a gente tem falso, verdadeiro, verdadeiro e falso item C. Questão pessoal, é isso. A questão diz assim: um experimento de mecânica é realizado em duas etapas. Etapa 1. Uma partícula de massa m é lançada obliquamente no vácuo com velocidade inicial de módulo v, formando um ângulo θ com a direção horizontal. Após o intervalo de tempo ΔT1, a partícula atinge o solo no ponto A. Vamos desenhar isso, pessoal, que a gente já deixa aqui bonitinho o desenho do primeiro caso e do segundo caso. Vou desenhar aqui o primeiro caso, tá? Temos o solo. Temos a partícula. Desenhar uma bolinha aqui. A gente sabe que essa partícula tem massa m. Ela é lançada obliquamente, fazendo um ângulo θ com a horizontal. Ela possui velocidade v, certo? Depois a gente pode fazer as decomposições Vx e Vy. Nós sabemos que no movimento oblíquo ela vai fazer um arco de parábola como trajetória. No caso aqui ela foi parar lá no ponto A, ou seja, o alcance dessa partícula foi de 0 até A. É um ponto, né? Mas eu posso chamar essa distância de A se eu quiser. Mas enfim, depois a gente vê. A gente vai ter que analisar mesmo esse ΔS aí.
Lembrando que no ponto mais alto da trajetória eu tenho que o meu VY vai ser igual a zero, eu tenho as minhas decomposições aqui, VY e Vx na horizontal, não é isso? Lembrando que no movimento oblíquo Vx é sempre constante, por exemplo, aqui a gente tem Vx, né? Sempre igual no movimento horizontal e Vy variando. No caso aqui vai ser menor, porque ela vai diminuir até zero e depois vai começar a aumentar no movimento de descida. Né? A gente tem a gravidade agindo aqui, não pode esquecer a aceleração da gravidade. Movimento oblíquo, a gente tem aqui uma altura máxima, né? E lembrar esses conceitos todinhos aí de movimento oblíquo, alcance, né? Tá ok? Beleza. Então esse aqui é o primeiro caso. Aí ele fala aqui no segundo caso, a etapa 2, a mesma partícula é lançada da mesma posição e com a mesma velocidade inicial v, mas desta vez na direção horizontal sobre uma superfície com atrito. Após o intervalo de tempo, onde ΔT2 é diferente de ΔT1, a partícula vai parar exatamente no ponto A. Então a outra partícula vai na direção horizontal com atrito e vai parar exatamente no ponto A. Depois eu vou desenhar esse caso, porque eu vou fazer as contas aqui primeiro, para não ficar embolado. Devido à ação da força de atrito dinâmico entre a partícula e o solo, considerando G o módulo da aceleração da gravidade no local, pode-se afirmar corretamente que o coeficiente de atrito dinâmico entre a partícula e o solo é ele que é o coeficiente de atrito dinâmico, né? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é analisar todas essas condições, no primeiro caso e no segundo caso. Vamos descobrir o tempo de subida, o tempo de descida, vamos descobrir qual é o alcance A aqui, e depois vamos analisar para a partícula na horizontal, né? Encontrando também o alcance na horizontal. Então, quando a gente igualar, né, esses alcances, a gente vai conseguir descobrir esse coeficiente de atrito aí. Primeiro caso, a gente vai fazer só por cinemática. Já no segundo caso, como ele colocou uma força, a gente vai fazer por força resultante. Tá bom? Então vamos resolver o primeiro caso aqui por cinemática, analisando o movimento oblíquo, ok? Pessoal, coloquei alguns prints do meu e-book de equações aqui que vai ajudar a gente a resolver esse problema, tá bom? Para a gente relembrar aqui a questão do movimento oblíquo, a gente tem um alcance aqui da partícula na horizontal, a partícula sobe com uma velocidade v, né, v0, a gente tem a decomposição VOx e VOY, quando ele está no movimento de subida, VY diminui e VOx é igual. No ponto mais alto, VY igual a zero e VOx permanece igual. E depois começa a descer, aumentando o vetor VY, tá? Lembrando aqui que a gente pode utilizar para a direção horizontal a equação da velocidade igual a ΔS sobre ΔT, para a gente poder descobrir aqui alcance, distância. E na direção vertical a gente pode utilizar as equações do movimento uniformemente variado. São elas V igual a V0 mais AT, que é essa daqui. Pessoal, eu falo muito para os alunos, né? Não fiquem muito nessa coisa de decorar, não, em termos de cinemática, porque cada questão é diferente da outra. Então, use as equações do movimento uniformemente variado que você conhece e vai interpretando o movimento vertical, horizontal. É isso que a gente vai fazer aqui, tá legal? Porque fala em movimento oblíquo, muitos alunos já congelam. E a equação de Torricelli, que é sempre útil quando a gente não tem tempo. Tá? Então, vamos lá. Lembrando que esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, descobrir quem é Vx, quem é Vy. Vamos fechar o triângulo aqui. Seno de θ é cateto oposto, que é Vy, sobre hipotenusa, que é V. Explico cruzado, eu sei que Vy vai ser igual a V vezes o seno de θ. O seno de θ é cateto adjacente, no caso Vx, sobre V, hipotenusa V. Vx vai ser igual a V cosseno de θ. Legal? Então a primeira coisa que a gente faz, geralmente nesse problema de movimento oblíquo, é descobrir as componentes Vx e Vy, que é o que a gente vai trabalhar, tá bom? Então a primeira coisa agora, a gente vai descobrir o tempo de subida. Se você lembrasse da equação pronta, ótimo, mas não lembra, vamos fazer passo a passo.
Vamos pegar a equação V igual a V0 mais AT. Lembrando que só tem movimento uniformemente variado em Y, em X é constante, então eu não posso usar essa equação. Então a gente vai estar analisando em Y. A aceleração é a da gravidade, e se ele está subindo, a gente está analisando o movimento de subida, a aceleração é negativa. Então vai ficar Vy igual a VOY menos GT. Aí, geralmente, os alunos acham que essa fórmula é diferente, né? Mas não, é a mesma. Então, lembra só em uma, essa daqui. Então, vamos lá. Vamos analisar até o ponto mais alto, o tempo de subida daqui até aqui. Aí, obviamente, que eles são iguais na descida, é só multiplicar por 2. Então, vamos fazer assim. Vamos chegar ao ponto mais alto, Vy é 0. Nós já vimos que o Voy vai ser V seno θ. Eu chamei de Voy, tá? Menos GT. Vou jogar o GT lá para o outro lado. Tempo de subida vai ser igual a V seno θ sobre G. Tem aluno que já grava essas equações e você poupa muito tempo. Mas é muita equação, muito conteúdo para gravar, né? Então, melhor você ir deduzindo. Tempo de subida. Aí, beleza, isso aqui é só o de subida. Aí, se eu quiser saber o tempo total de subida mais descida, é só somar. Tempo de subida mais tempo de descida é o mesmo. Você vai lá e multiplica isso aqui por 2, né? Se eu pegar V seno de θg e somar com V seno de θg, ou multiplicar por 2, você vai ter 2V seno de θg. Beleza, descobrimos o tempo de subida e descida. Isso é importante para a gente poder encontrar esse alcance. Onde que ele chegou? Onde é esse ponto A? Então, vamos descobrir isso aqui agora analisando quem? O eixo, a horizontal, o X. Então, vamos analisar agora a horizontal. Lembra que eu falei que no X a gente pode usar velocidade igual a ΔS sobre ΔT? Porque o movimento é sempre uniforme? Então, beleza. Só que agora o V vai passar a ser o Vx. Lembra que eu falei? Só a componente horizontal é uniforme. ΔS vai ser o meu alcance, posso chamar de X ou A, e meu ΔT é meu tempo completo de subida e descida, meu ΔT total, que eu encontrei aqui. Agora é só jogar os valores, meu Vx é V cosseno de θ igual a A dividido por 2 vezes V seno de θ G. Multiplico o cruzado. Pessoal, vou terminar, vou botar um baita asterístico aqui, tá? Porque senão vai ficar muito embolado. Embolado é horrível, né? Então, eu sei que o meu A vai ser igual a V. V vezes V vai ser V ao quadrado. Então, 2V ao quadrado sobre G, tá bom? 2V ao quadrado sobre G, que multiplica seno de θ cosseno de θ. Ok? Então, descobri o meu alcance na primeira situação, na primeira etapa, tá? Vou marcar aqui. Muito importante, porque agora a gente vai encontrar para a segunda etapa. Vamos desenhar o segundo caso. Segundo caso. Então, segunda etapa, tá bom? Vamos desenhar aqui. Agora a partícula, mesma partícula de massa M, ela está com a mesma velocidade V, ela vai chegar no mesmo ponto A, só que ele fala em intervalos de tempos diferentes. A gente tem aqui o vetor velocidade. Ele fala que tem uma força de atrito agindo aqui nessa partícula no solo. A força de atrito é aquela força contrária ao movimento que age no solo. Ok? Beleza, a velocidade está para cá. Vamos descobrir qual é essa distância, esse alcance. Lembrando que ele também para. A situação é igualzinha, né? Ele para aqui no ponto A, mesma coisa. Velocidade final é 0, né? Eu acho que eu não estou esquecendo nada. Aqui a gente tem a força peso e a força normal também, mas não vou desenhar ela aqui agora, não. Eu também, porque ele não está pedindo. Então, a força na horizontal que está atrapalhando o meu movimento é a força de atrito, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei? A gente resolveu por cinemática na primeira questão, porque não tinha ele não estava falando de forças envolvidas. Aqui a gente vai resolver por força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força que está agindo aqui? A força de atrito. Se você quiser, pode botar ela negativa, né?
Fica a seu critério. Você pode botar aceleração negativa porque essa força está criando, né, uma resistência aí, fazendo ela parar lá no final. Então, eu vou botar aceleração negativa. A massa vezes a aceleração negativa. Então, vamos lá. FAT, lembrando que a equação de FAT é coeficiente de atrito vezes a normal, que é justamente o que a gente está buscando, né? Tá vendo que apareceu aí o coeficiente de atrito? É igual a menos massa, a massa é maiúscula, né? É o Mzão, vezes a aceleração. Quem é a normal? Na horizontal. Então, agora eu vou ter que desenhar o peso normal. Peso é aquela força vertical sentido para baixo. Normal é aquela força perpendicular à superfície saindo de dentro da superfície. Então, peso é igual a normal. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, se a normal é igual ao peso na horizontal, a normal também vai ser massa vezes a gravidade. Então, o coeficiente de atrito vai ser igual a massa vezes a gravidade. É igual a menos a massa vezes a aceleração. Corta a massa com massa, eu vou ter que a aceleração é igual a menos o coeficiente de atrito vezes a gravidade. Tá? Achei a aceleração através da força resultante. Agora, pessoal, eu vou jogar na equação de Torricelli, muito utilizada com a força resultante, tá? Porque ela não envolve tempo, é uma equação muito mais fácil de manusear para eu poder encontrar esse alcance aqui na horizontal, muito mais fácil. A equação de Torricelli, eu mostrei para vocês lá do print do meu e-book, ela é como? É v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Então, quem é a velocidade final? É 0. Velocidade inicial, ele fala que é o próprio V, mais 2 vezes a aceleração, menos micro g, vezes ΔS, que é o meu alcance, que é o que ele percorreu aqui. Tá bom? Posso chamar de A, de ΔS, o que vocês quiserem. Posso jogar isso tudo para cá positivo, vai ficar 2 micro g A igual a V ao quadrado. Eu quero saber quem é A, V ao quadrado sobre 2 micro G. Beleza, encontrei o meu novo A. E ele fala lá no problema que os A's são iguais. Então é só igualar os dois A's, tanto da primeira etapa quanto da segunda etapa. Acabei de achar o meu A aqui nessa situação e era o mesmo A. Ele fala aqui, ó. Ele fala que a partícula para exatamente no ponto A, que era o mesmo ponto A daqui. Então, é só igualar o A daqui com o A de lá. Só isso. Vamos igualar. A igual a A. Tá? Quem é o A daqui? 2V ao quadrado sobre G. Seno de θ, cosseno de θ. Igual a esse aqui. V ao quadrado sobre 2 micro G. Aqui a gente já pode fazer alguns cortes, né? Pode cortar esse V com esse V, pode cortar esse G com esse G. Tá bom, não vamos cortar mais nada. Pessoal, meu interesse é deixar esse 2 seno θ cosseno θ sozinho. Por quê? A gente tem que relembrar umas relações trigonométricas, né? Esse tipo de prova, o ITA, cobra muito isso. Seno θ cosseno θ é igual a 1 sobre 2 micro. Foi o que sobrou. Não foi quando a gente cortou tudo isso aqui? Micro é o coeficiente de atrito que eu quero descobrir. Mas primeiro eu tenho que mudar esse seno θ cosseno θ porque eu não tenho ele aqui nas alternativas. Então eu teria que lembrar, né, uma propriedade trigonométrica que diz que o seno de 2x é igual a 2 seno de x vezes o cosseno de x, onde aqui no nosso caso o x é o θ. Ou seja, o seno de 2θ vai ser igual a 2 seno de θ vezes o cosseno de θ. Isso não é igual a isso? Então isso quer dizer que eu posso chamar isso aqui. Tá? Então vai ficar assim, ó, seno de 2θ igual a 1 sobre 2 micro, né? Vou multiplicar cruzado, 1 igual a 2 seno de 2θ vezes micro. Eu quero saber quem é micro, então esse carinha tem que passar a dividir. 1 dividido para 2 seno de 2θ. Prontinho.
Vamos descobrir aqui a letra. 2 vezes seno de 2θ. Resposta letra D. Vou marcar para vocês tirarem o print. Uma questão um pouco trabalhosa assim, né, pessoal? A partir da questão 11, a maioria das questões eram trabalhosas, né? As questões anteriores estavam mais simples, né? Mas a partir daqui elas tem mais operações matemáticas, mais análises para fazer, tá bom? Então, resposta letra D. Questão número pessoal, 12. É isso. A questão diz assim: a velocidade escalar mínima necessária para se lançar um foguete sem propulsão própria a partir da superfície da Terra, para que ele fique livre da influência gravitacional da Terra, é denominada velocidade de escape. De maneira geral, e desprezados os efeitos resistivos, todos os objetos na vizinhança da superfície da Terra possuem a mesma velocidade de escape. Sendo assim, para um objeto em particular lançado verticalmente a partir da superfície da Terra com uma velocidade nv, onde v está representando a velocidade de escape para o planeta Terra e n menor que 1, a altura máxima atingida pelo objeto a partir da superfície é h. Supondo que o raio da Terra seja r, a altura máxima mencionada, comando da questão, né? A altura máxima mencionada anteriormente, quando medida a partir do centro da Terra, vai ser dada por... Bom, pessoal, primeiramente vamos desenhar aqui essa situação, né? Vou colocar aqui como se fosse o planeta Terra. A gente tem o centro da Terra aqui. Aí a gente vai desenhar aqui uma altura máxima, né? Que ele vai chegar. Vamos colocar que seja aqui. Lembrando que na situação de altura máxima, a gente tem que a velocidade final é 0, é isso? Não pode esquecer, a altura máxima implica isso. Aí a gente tem aqui essa altura h, a gente tem o raio, né? No caso da Terra, que está aqui, ó, raio. Então ele vai passar aqui, ó, vai passar o raio, né? E vai chegar a uma altura máxima, que ele fala que o raio é a risão da Terra. Ele sai daqui, ó, com uma velocidade que ele chamou de velocidade de escape n vezes v, né? A velocidade n vezes v, onde v é a velocidade de escape, né? Vou chamar de v para diferenciar. Vamos considerar aqui, né, pessoal, que na superfície da Terra, aqui como ponto A, aqui como ponto B, um ponto máximo, porque a gente vai considerar aqui energia, né? Resolver esse problema por energia é mais interessante. Pode considerar aqui o sistema conservativo, porque ele está livre da influência gravitacional da Terra, né? Então a gente vai considerar o sistema aqui conservativo. Vamos relembrar algumas equações importantes para esse problema, tá bom, pessoal? A gente vai usar energia mecânica. Lembrando que energia mecânica é o somatório de duas energias, né? Energia mecânica e energia cinética, mais energia potencial gravitacional. Mais energia potencial, né, independente de qual for. Tem a gravitacional, tem a elástica, enfim. Então, a energia mecânica vai ser o somatório de duas energias. Como o sistema é conservativo, a gente vai considerar que a energia mecânica num ponto é igual a energia mecânica no outro ponto, para a gente poder descobrir essa altura. É mais fácil para resolver, tá? Lembrando aqui, pessoal, são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, pessoal, lá eu já dou pronto para vocês a equação da velocidade de escape, que é a raiz quadrada de 2 vezes gzão, que é a constante de gravitação universal, vezes a massa do corpo dividido pelo raio, tá? Só que eu vou mostrar para vocês como chegar também, porque muito aluno não lembra, né, dessa equação. Então, eu vou mostrar como chegar nela, lembrando da energia potencial gravitacional em função da constante de gravitação universal, que é menos gzão, que multiplica a massa do corpo central vezes a massa do corpo que está sendo analisado, dividido pelo raio, que é a distância entre os centros de massa dos dois corpos, tá bom? Energia cinética é aquela de sempre, que a gente sempre faz, massa vezes v ao quadrado sobre 2, mas essas duas não caem com tanta frequência, tá bom? Então é isso que nós vamos utilizar aqui para resolver esse problema, ok? Primeira coisa, eu vou mostrar como chegar na velocidade de escape, tá? A nível de curiosidade, porque muita gente não lembra dessa equação pronta, tá? Bom, pessoal, para a gente descobrir essa velocidade de escape, a gente vai considerar
esse ponto e esse ponto, tá? Vamos considerar esses dois pontos aqui. Vamos chamar aqui de ponto C, ponto A, porque aqui é o centro, né? Tá bom, pessoal? Então, eu só vou considerar esses dois pontos. Então, energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto C, conservando daqui até aqui. Quem é energia mecânica do ponto A? Eu tenho velocidade no ponto A? Tenho, então eu tenho cinética. Eu tenho potencial gravitacional no ponto A? Tenho altura, né? Que é esse R aqui, então tenho. No ponto C, eu tenho velocidade? Não, porque a gente está considerando ele partindo do repouso, então a energia cinética é zero. Eu tenho potencial gravitacional? Se o meu referencial aqui parte do ponto zero, também não tenho. Então vamos abrir aqui as equações. M, velocidade de escape ao quadrado sobre 2, a gente vai descobrir essa velocidade de escape. Menos aquela equação, Gzão, Mzinho, sobre a distância, R, igual a zero. Passo para lá somando. Corto os Mzinhos. Então, posso descobrir minha velocidade de escape aqui, multiplicando cruzado, jogando 2 lá para cima. Aí, como eu quero só a velocidade de escape, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Não é demorado, né? Você pode fazer isso aqui de forma rápida, mas se você já tiver em mente, tiver estudado, tudo resumidinho, aí você vai poupar tempo, tá legal? E aí tranquilo, né? Isso aqui é para você encontrar a velocidade de escape. Vou colocar ela lá do outro lado para poder abrir espaço aqui para poder resolver o exercício. Tá? Vou colocar ela aqui no nosso formulário para vocês terem aí como provar e vou apagar aqui para a gente poder abrir espaço para poder resolver a questão com a imagem. Agora vamos começar a resolver o exercício também por conservação de energia, tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vai analisar o ponto A e o ponto B, só que a gente vai considerar o ponto de referência a partir daqui, né? Então, o ponto A também vai ter potencial gravitacional, tá legal? Então, a gente vai analisar daqui e depois daqui, de A até B, tá? Então, vamos conservar a energia. Energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. Lembrando que o nosso referencial aqui, já botar aqui para o ponto A. Então, quais energias estão agindo em A? A cinética, porque tem velocidade aqui, e a potencial gravitacional, porque a gente tem aqui o raio da Terra, tá? E na energia mecânica no ponto B, né? A gente vai ter uma altura e vai ter altura igual a zero, aqui a velocidade igual a zero, então somente potencial gravitacional em B. Então a cinética em A vai ser mv ao quadrado sobre 2, que vai ser essa velocidade que ele me deu aqui, mais, no caso eu já vou botar menos, g m sobre r, né, porque essa aqui, essa distância aqui, igual a energia no ponto B, que vai ser menos g mzinho sobre a altura h, né, que é a altura h, na verdade a altura h é a altura toda, né, na verdade essa altura, que parece assim, que se eu somar r com h, seria r mais h, mas não, na verdade esse h aqui é tudo, vou botar aqui para não confundir, tá? Então rzinho aqui e hzão vai ser tudo, né? Ela vai considerar o r e vai parar lá em cima numa velocidade máxima. Bom, porque fica mais fácil de interpretar assim, senão eu vou ter que diminuir alturas aqui. Então, vou cortar aqui as massas, né? Que é a única coisa que eu posso cortar por enquanto, não posso cortar o gzão, tá? Mas essa velocidade, ele me fala que é nv, né? Então, eu já vou substituir isso aqui, onde v é a velocidade de escape, que nós já vimos lá qual é a fórmula. Vou mudar a cor, vai ficar nv, que aqui é de escape, dividido por 2, menos gmzão sobre r igual a menos gmzão sobre h. Lembrando, né, quando eu substituir aqui, que essa velocidade está ao quadrado. Então, eu tenho que jogar quadrado para os dois membros. Vai ficar n ao quadrado, velocidade de escape ao quadrado sobre 2, menos gmr igual a menos gmh. Bom,
Agora sim, eu posso isolar o n ao quadrado sobre 2 aqui no cantinho e substituir pela fórmula da velocidade de escape. Só que a velocidade de escape sozinha, ela depende da raiz quadrada, mas quando ela está elevada ao quadrado, eu não preciso colocar raiz quadrada, vai ficar 2gm sobre r. Então, é só botar aqui 2gm sobre r, sem a raiz quadrada, porque está elevado ao quadrado. Isolei esse aqui no cantinho e substituí aqui pelo VE ao quadrado. Repito o restante. Beleza? Agora vamos ver o que a gente consegue cortar. Esse 2. Posso cortar os G's. Posso cortar os M's. Porque tudo que tem nos 3 membros eu posso cortar. E aqui era uma divisão, eu podia cortar. Então vamos ver o que sobrou. Sobrou n ao quadrado sobre r menos 1 sobre r menos 1 sobre h. O que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar o menos 1 sobre r em evidência. Então o que acontece? Quem eu multiplico por menos 1 vezes r, que vai dar n ao quadrado vezes r, vai ser menos n quadrado. Porque se eu pegar menos com menos, dá mais, que aqui dá mais. N ao quadrado sobre r. Aqui, quem é menos 1 sobre r? Menos 1 sobre r é só botar mais 1 aqui. E volta a ser o que era antes. Igual a menos 1 sobre h. Se eu multiplicar tudo por menos 1, vai ficar tudo positivo, né? 1 sobre r. Eu vou botar o 1 primeiro aqui, porque ele está positivo. 1 menos n quadrado, tá? Só troquei a ordem aqui, troquei sinal não. Igual a 1 sobre h. Aí o que eu faço? Multiplico o cruzado. R vai ser igual a h, que multiplica 1 menos n quadrado. Quem eu estou querendo descobrir? O valor de h. Então, h vai ser r que divide 1 menos n quadrado. Resposta, letra A, r que divide 1 menos n quadrado. Então, não era difícil, mas você tinha que relembrar conceitos, né? Como a velocidade de escape, porque não é tão cobrado. Então, ia trabalhando aqui devagarzinho a parte matemática, né? Até encontrar essa altura h aí que ele estava pedindo, né? Altura máxima partindo do centro da Terra. Então, quando eu desenho aqui, estava errado. Essa altura aqui, para ser a altura máxima, ela parte do centro da Terra, tá? Não daqui, como eu tinha colocado antes. Porque senão eu ia ter que mudar a conta, que dá até para fazer, mas eu ia ter que considerar somando R, e deve ser muito mais trabalhoso, tá? Então, esse desenho aqui é o ideal para essa situação que ele está descrevendo aqui. Aqui é o raio da Terra, aqui é a altura máxima partindo do centro da Terra. Tá bom? Aí aqui ele vai ter uma altura só Rzinho e depois ele vai ter uma altura Hzão total. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.